Olá, o meu nome é Sandra Osório e este é o canal Física e Química 360. Neste vídeo vamos falar sobre a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, como também é chamada. Depois de aprendermos a primeira lei de Newton, nunca mais voltamos a olhar para os movimentos da mesma maneira. É já a seguir. Vamos então falar sobre a primeira lei de Newton. Os primeiros pensamentos sobre o que é o movimento, como é que os corpos se movem ou qual é que é o papel da força no movimento surgiram com Aristóteles. Sobre o que é o movimento, Aristóteles defendia a existência de dois tipos de movimento, o movimento natural e o forçado. Para Aristóteles, o movimento natural era o movimento das pessoas e dos animais ou então o movimento de queda dos corpos. Aristóteles defendia que os corpos procuravam sempre o seu lugar no universo. E o movimento forçado era todo aquele movimento que não era natural, por exemplo, o movimento horizontal, uma vez que, segundo Aristóteles, para que os corpos se movessem na horizontal era necessário que uma força fosse aplicada sobre eles. Aristóteles defendia que, enquanto houvesse força, havia movimento e a partir do momento em que a força deixasse de atuar, o movimento pararia. Durante quase 2000 anos, ninguém questionou as teorias de Aristóteles. Foi apenas no século XVII que, pela primeira vez, estas teorias foram colocadas em causa. Primeiro por Galileu e depois, mais tarde, por Isaac Newton. Galileu defendia que a força modificava o movimento do corpo, mas ele afirmou com clareza que não era necessário haver força para que o corpo mantivesse o seu movimento. As teorias de Galileu foram mais tarde aprofundadas e apoiadas por Isaac Newton, que apresentou 3 leis do movimento, que em sua homenagem acabaram por ficar conhecidas como as 3 leis de Newton. Nós neste vídeo vamos falar sobre a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, como também é chamada. Antes de mais, vamos entender o que é a inércia. Então, a inércia é a resistência de um corpo em alterar a sua velocidade, ou seja, em alterar o seu estado de repouso ou de movimento. A inércia é uma propriedade da matéria e, portanto, toda a matéria tem inércia, ou seja, a inércia é a resistência que a massa oferece quando está em repouso, em ser colocada em movimento, e é a resistência que a massa, que a matéria oferece quando está em movimento, em que lhe seja alterada a sua velocidade. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, mais resistência o corpo oferece à variação da velocidade. É fácil nós percebermos isto. Se nós tivermos um lápis e um caixote cheio de livros, ora, a massa do caixote com livros é muito maior do que a massa de um lápis. É mais difícil colocar um caixote com livros em movimento e retirá-lo do repouso do que um lápis. É isto que é a inércia, é a resistência dos corpos em alterar o seu estado de equilíbrio. Ora bem, vamos então ver o que é que a primeira lei de Newton nos diz. Em primeiro lugar, dizer-vos que a primeira lei de Newton aplica-se aos casos em que a resultante das forças que atuam num corpo é zero. E esta lei diz-nos o seguinte: se a resultante das forças que atuam num corpo for nula, o corpo permanecerá em repouso se estiver em repouso e ficará em movimento retilíneo uniforme se estiver em movimento. Portanto, a primeira lei de Newton diz-nos que se a resultante das forças que atuam num corpo for zero, quando isto acontece, o que é que acontece? Se não há força resultante, a força resultante é responsável por variar a velocidade de um corpo, que significa que não há variação de velocidade. A variação de velocidade é zero. Se a variação de velocidade é zero, a aceleração, que é o que mede essa variação de velocidade, também é zero. Quando isto acontece, se o corpo estiver parado com uma velocidade igual a zero, ele vai permanecer em repouso. Se o corpo estiver em movimento com velocidade diferente de zero, ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Portanto, quando a resultante das forças é zero,
o corpo ou fica em repouso ou fica em movimento retilíneo uniforme. É isto que esta lei nos diz. Em primeiro lugar, chamar-vos a atenção para o seguinte: a primeira lei de Newton não distingue o repouso do movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se a resultante das forças for zero, ele ou fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. É como se o repouso e o movimento retilíneo uniforme fossem a mesma coisa. Nós agora vamos dar exemplos da primeira lei de Newton, porque é a forma mais simples que nós temos de a compreender. E em primeiro lugar vamos ver isso mesmo. Vamos ver se há ou não diferença entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Depois vamos ver aplicações da lei de Newton no cotidiano, no dia a dia. Ou seja, vamos ver exemplos de corpos que tendem a manter o seu estado de repouso e de corpos que tendem a manter o seu estado de movimento. E por fim vamos perceber porque que demorou cerca de 2000 anos até que as teorias de Aristóteles fossem colocadas em causa. Então vamos lá, vamos começar por perceber se há ou não diferença entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Para isso, eu vou pedir-vos que vocês imaginem que estão em andamento dentro de um comboio, ou então de um avião, de um metro, de um carro, escolham qualquer meio de transporte. O importante é que vocês imaginem que vão a uma velocidade constante e que estão a fazer um percurso em linha reta. Imaginem também que estão com fones a ouvir música, de forma a que os barulhos exteriores sejam completamente abafados pela música que vocês estão a ouvir. Imaginem também que o piso é regular, ou seja, não há trepidação, o veículo tem uma boa suspensão. A pergunta que vos faço é: se fecharem os olhos, vocês conseguem sentir a velocidade a que o vosso corpo está a andar? Conseguem sentir alguma diferença entre esta situação e a situação em que estão parados dentro do mesmo veículo? A resposta é não. Se fecharmos os olhos, isolarmos os sons exteriores, é impossível nós sabermos se estamos em movimento retilíneo uniforme ou se estamos em repouso. Reparem, por exemplo, no que acontece quando nós andamos de avião. Quando nós andamos de avião e o avião está em velocidade cruzeiro, aquela velocidade constante, o avião anda a 600, 700, 800 km por hora. É a velocidade a que o nosso corpo viaja dentro do avião. E dentro de um avião, a essa velocidade, nós conseguimos fazer uma refeição calmamente, levantar, ir à casa de banho. Se houvesse uma mesa de ping-pong, até ping-pong nós conseguíamos jogar dentro do avião. Fisicamente não há diferença nenhuma entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme. E isso acontece porque os corpos não são sensíveis à velocidade. Os corpos são sensíveis, isso sim, à variação de velocidade, ou seja, à aceleração. Portanto, à pergunta: há diferença entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme? Fisicamente não há diferença nenhuma. Vamos então agora ver exemplos da aplicação da lei de Newton. Vamos ver corpos que tendem a manter o seu estado de repouso no dia a dia. Para isso, vamos fazer o seguinte exercício. Vamos imaginar que estamos numa feira popular e estamos a andar de carrinhos de choque. Vamos imaginar que por momentos ficamos parados no meio da pista. Vem um carro por trás e bate no nosso. O que é que acontece ao nosso corpo? A tendência que nós temos é de fazer isto assim. Parece que somos puxados para trás. Ora, o que é que aconteceu? Segundo a primeira lei de Newton, um corpo que está em repouso tende a manter o seu estado de repouso. O carro, quando bateu por trás do nosso, o que aconteceu é que ele aplicou uma força ao nosso carro. E o nosso carro deslizou para a frente devido à força que o outro carro aplicou. Mas o outro carro não aplicou qualquer força em nós, no nosso corpo. E, portanto, o nosso corpo não ficou sujeito à força. A tendência que o nosso corpo tem é de ficar em repouso exatamente no sítio onde ele estava em repouso. O nosso carro vai para a frente, desliza para a frente, mas o nosso corpo quer ficar
lá atrás, no sítio onde ele se encontrava em repouso. E por isso é que nós temos a sensação de estarmos a ser puxados para trás. Não estamos. O nosso carro é que foi puxado para a frente. Nós estamos apenas a tentar manter o nosso repouso. Esta situação é exatamente a mesma situação quando nos encontramos dentro de um veículo automóvel e há uma colisão com outro carro que bate por trás. O nosso corpo tem esta tendência, a tendência a ficar em repouso no sítio onde estava. E nós agora aqui percebemos a importância do encosto de cabeça. Antigamente não existia o encosto de cabeça. Então o que é que acontecia? Quando os carros batiam por trás do o nosso corpo, nomeadamente o nosso tórax, estava protegido porque a cadeira evitava que esta parte fosse para trás, mas a cabeça não estava protegida, então a cabeça deslocava-se, tinha tendência a ficar em repouso no sítio onde ela estava. E ocorreram muitas lesões a nível da coluna cervical e do pescoço, devido ao facto da cabeça não ter um apoio. Outro exemplo é quando andamos, por exemplo, de autocarro. Imaginem-se em pé, dentro de um autocarro, o motorista arranca. Se nós não nos agarrarmos, nós acabamos por cair para trás. Isso acontece porquê? Porque o motor aplicou uma força ao autocarro, o autocarro desloca-se para a frente, mas nós estávamos parados junto com o autocarro, então a tendência é ficarmos no sítio onde estávamos. Se não nos agarrarmos para aplicarmos nós também uma força ao nosso corpo que impeça de ficar lá atrás, a tendência que nós temos é de cair para trás. Vamos agora ver exemplo do dia-a-dia de corpos que tendem a manter o seu movimento. Vamos imaginar que estamos dentro de um automóvel a uma velocidade constante e o condutor tem necessidade de fazer uma travagem brusca. Quando o condutor coloca o pé no travão, o que acontece é que o nosso corpo vai para a frente. A tendência que nós temos é de fazer isto. Nós e qualquer objeto que esteja dentro do carro. Porquê? Quando o condutor pisa no travão, essa força está a ser aplicada apenas ao carro e vai fazer com que o carro mude de velocidade, vai travar o carro. Ora, nós que estávamos dentro do carro, no movimento retilíneo uniforme, a tendência que nós temos é de manter esse movimento, porque a nós não nos foi aplicada qualquer força. Então temos a sensação de estarmos a ser projetados para a frente, quando na verdade aquilo que nós estamos é a tentar seguir com o nosso movimento. E aqui nós vemos a importância do cinto de segurança para evitar que o nosso corpo siga para a frente com a velocidade que ele trazia. O cinto de segurança funciona para o nosso corpo como o travão funciona para o carro, não é? Evitando assim sermos projetados para a frente. São muitos os exemplos que nós podemos dar de corpos que tendem a manter o seu movimento, como aquele exemplo muito comum da criança que está a andar de skate, não é? Vai em cima do skate, encontra uma pedra, não é? Que bloqueia o skate, que para o skate, e a tendência da pessoa que está em cima do skate é seguir para a frente. Ora, o que é que aconteceu? A pedra bloqueou o skate, a pedra aplicou uma força ao skate, obrigando o skate a parar, mas à criança que é em cima do skate não foi aplicada qualquer força. Então a sensação que dá é a criança ser projetada para a frente, quando na verdade aquilo que a criança está a fazer é a seguir com o movimento que trazia em cima do skate. O skate é que parou. Ora bem, nós agora começamos a ver os movimentos de uma outra maneira, começamos a analisar aquilo que acontece à nossa volta de uma outra forma. Por isso é que eu vos disse no início que depois da primeira lei de Newton nunca mais íamos olhar para os movimentos da mesma maneira. Passamos a analisá-los de forma diferente. Por fim, vamos então perceber porque que demorou cerca de 2000 anos até que as teorias de Aristóteles fossem colocadas em causa. Para isso, vamos imaginar uma bola a rolar no chão, ou seja, vamos imaginar um corpo em movimento. Qualquer corpo que nós observemos em movimento horizontal, ele acaba sempre por parar.
Segundo a primeira lei de Newton, se a resultante das forças que atuam num corpo for nula e o corpo estiver em movimento, o corpo mantém em movimento retilíneo uniforme para sempre. O corpo nunca mais para. Então, por que a bola acaba sempre por parar? A bola acaba sempre por parar porque há forças que estão a atuar na bola contrárias ao seu movimento. Então, e que forças são estas? São as forças de atrito. Foi a descoberta das forças de atrito que levou Galileu a colocar em causa a teoria de Aristóteles. Então, mas porquê que demorou tanto tempo, 2000 anos, para que isso acontecesse? Demorou tanto tempo porque nós vivemos rodeados de forças de atrito e de forças de resistência ao movimento, que nos impedem de ver corpos em movimento com uma resultante das forças igual a zero. Ou seja, nós no nosso dia-a-dia não conseguimos ver corpos com uma velocidade constante e em linha reta para sempre, sem que o movimento acabe. Porquê? Porque há sempre força contrária ao movimento, há sempre força de atrito, há sempre forças da resistência do ar e, portanto, observar fenómenos de movimento retilíneo uniforme em que a resultante das forças que atuam num corpo é zero é praticamente impossível. Quanto mais liso for o piso onde a bola rola, quanto menos rugoso for esse piso, mais tempo vai demorar a bola a parar, porque menor é o valor das forças de atrito, menor é o atrito. No entanto, nós não conseguimos ter pisos isentos de atrito para observar a bola em movimento retilíneo uniforme para sempre. Foi a falta desta observação que levou a que demorasse tanto tempo até que Galileu conseguisse perceber a existência destas forças de atrito e chegasse à conclusão de que a bola parava no seu movimento, não por falta de força que mantivesse o movimento, mas sim porque havia força a atuar na bola contrária ao movimento e que a obrigava sempre a parar. Por isso demorou tanto tempo a que a teoria de Aristóteles fosse colocada em causa. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, peço-vos então que deixem o vosso like. Nós vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, tudo de bom!